Olá. Os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes estão crescendo no Brasil. Só entre janeiro e março deste ano, o Disque 100, serviço da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu 4.200 denúncias relacionadas. 35% a mais em relação ao mesmo período de 2010. O país registra um crime sexual contra menores a cada 8 minutos. Os pedófilos se aproveitam da internet para atrair as vítimas. 350 denúncias contra páginas virtuais são registradas no Brasil todos os dias. 63% delas se referem à pedofilia. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. A psicóloga Dalca Ferrari, do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sede Sapiente, a psicóloga Maria Inês Rondello, coordenadora do programa Cuidar, que faz parte do projeto Quixote, ligado à Universidade Federal de São Paulo, a advogada Carla Raal Benedetti, a especialista em Direito Criminal e Crimes Eletrônicos, Fernando de Pinho Barreira, especialista em crimes pela internet, e o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e também representante do Parlamento no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Assembleia Debate. Dalca, como em toda a estatística criminal, não dá para ter exatamente um panorama da situação por causa dos casos que são subnotificados, gente que não faz as denúncias como deveria. No caso do abuso sexual contra crianças, por que esses relatos demoram a ser feitos ou jamais são revelados pelas vítimas? Tem aí todo um complô do silêncio da própria família, né? Às vezes, quando o agente, o agressor, o abusador está na família. Então, é comum que tente se encobrir e isso aí demora. Às vezes a vítima tem medo de falar porque ela é ameaçada, ela é muito ameaçada pela pessoa que está engendrando esse abuso, né? E às vezes com armas, às vezes com falas mesmo agressivas, do tipo, se você contar, eu te abandono, eu te jogo em algum lugar que ninguém te acha, mato a sua mãe. Então, acusações assim bastante pesadas, e a criança, adolescente, às vezes eles têm medo, né, de falar e nisso não serem acreditados. Então, é difícil a pessoa vencer, é como se fosse um muro de silêncio, né? Depois que ela possa encontrar alguém em quem ela estabelece um vínculo de confiança, ela pode começar a querer contar, né? E aí, se a criança fala uma vez e ela não é ouvida, ela pode achar que realmente não vai ter saída. Então, por isso que é bom o adulto ficar sempre atento à fala da criança, a quando ela vai se manifestar dizendo qualquer coisa, né? Sobre que seja suspeita realmente de uma situação abusiva. Agora, esses números você acredita que estejam muito abaixo do que realmente esteja acontecendo em termos de abuso sexual contra crianças? Em função da situação estar muito ainda embaixo do tapete, como a gente diz, poderia ser muito maior. Eu fico pensando, se me dá licença, que também acho que uma questão é que se a gente pensar que de 70% a 80% dos casos de crianças vítimas de violência, de abuso sexual, é intrafamiliar ou de alguém muito ligado à família, também, além de toda essa questão da ameaça, tem a questão emocional, né? Porque a criança, ela se sente responsável também por ter participado daquele ato, porque sexo é bom, né? E ela dependendo de como se dá a violência, ela também pode sentir prazer, além de se sentir a escolhida, a preferida. Toda menina quer ser a preferida do papai, todo menino quer ser o preferido da mamãe. Então existe aí um sentimento de responsabilidade. Isso também acho que dificulta muito, né, Dalca? Claro. Na denúncia. Até ela saber que aquilo que ela está vivendo é de fato uma violência. Por conta disso, Inês, tem muito adulto, muitos pais que acabam culpando a criança pela situação? Partindo desse raciocínio? Partindo muito desse raciocínio e também numa questão de caráter, né? Porque a criança, ela sente o prazer, ela se beneficia de alguma forma dessa relação, né? E eu estou cansada de ouvir lá no projeto o adulto que violentou falar, mas doutora, ela vivia de calcinha. Isso.
Mas, doutor, ela vem sentar no meu colo. Fulano, ela pode sentar no seu colo. E você que não pode deixar que ela sente. Claro. Né? Mas até aproveitando, porque do ponto de vista criminal, já que sou advogada criminalista, especialista, principalmente em crimes eletrônicos, quando a gente estuda efetivamente a legislação, nós percebemos que pedofilia é uma doença. Né? E é uma questão que eu gostaria muito até de esclarecimento para mim, como estudiosa do direito e tudo mais, porque a minha questão é, a pedofilia deve ser tratada como uma doença ou deve encarcerar efetivamente essas pessoas? Porque eu não tenho a menor dúvida de que aquelas pessoas que produzem um filme, que tiram as fotos, que ganham ou que exercitam uma questão econômico-financeira relacionada a esses fatos, têm que ser, sim, passíveis de tutela penal. Agora, uma pessoa que tenha... que se sinta atraído, que tenha uma necessidade sexual de manter uma relação com uma criança, até que ponto isso deve ser tratado pelo direito penal, enquanto uma repressão criminal? Eu acho que eu estou fazendo... acho que a gente tem que pensar assim, olha, ser pedófilo ou pedófila... Sim, porque existe, claro, lógico. As pessoas costumam associar a pedofilia ao masculino, não. Né? Tem muita mulher pedófila, com certeza, né? Lógico. Nem sei se está correto colocar assim, mas o feminino de pedofilia, né? Então, a gente tem que diferenciar daquele que realiza o desejo. Ninguém tem culpa de desejar uma criança. Tem, sim, responsabilidade de se realizar esse desejo. Né? Eu conheço muitos casos de homens e mulheres que têm desejo pela criança, mas que não realiza. E aí entra a questão do caráter. Sim, mas isso deve ser tratado como uma questão de saúde pública? Ou isso, por exemplo, as drogas? É o drogado e aquele que produz, que trafica, que comercializa a droga. Eu queria, porque até para efeito mesmo de colocação, às vezes, quando você vai ser... Eu queria falar um pouco, acho que essa é uma questão polêmica e central, né, naquilo que você está colocando. A gente tem que ter clareza sobre como é que, eu sou médico por formação, como é que o Código Internacional de Doenças, como é que a Organização Mundial de Saúde vê a questão da pedofilia. Né? A pedofilia é uma parafilia, é um distúrbio psíquico que faz com que um ser humano adulto tenha atração e satisfação sexual com crianças. Né? O fato é o seguinte, quando esse indivíduo vai além da atração e abusa de uma criança, explora sexualmente uma criança, faz o abuso, seja ele psicológico, seja ele emocional, seja ele físico, ou seja ele virtual, quer dizer, a partir desse momento, esse indivíduo se transforma num criminoso. Exato. Quer dizer, isso é ponto pacífico. Né? Agora, a questão, eu queria voltar um pouquinho, dar um passo atrás, na questão levantada a doutora Dalca e a doutora Inês, que é o seguinte, que é o problema da subnotificação. O que acontece em relação à subnotificação? Muitas mães, por exemplo, deixam de fazer essa denúncia porque dependem economicamente desse parceiro, porque tem medo da agressão desse parceiro. Muitas crianças e adolescentes deixam de fazer a denúncia porque, uma vez ameaçadas, ou quando alguém não acredita, mudam a história. Mas tem um terceiro elemento agravante hoje no Brasil. Qual é? E que eu tenho apontado nas últimas discussões que tenho participado. São os nossos canais e a eficácia dos nossos canais de denúncia. Nós temos, por exemplo, o Disque 100 nacional. Eu venho fazendo uma defesa há alguns anos de que o Disque 100 tem que ser descentralizado. Não é possível, num país continental como o Brasil, nós termos um único telefone que centraliza todos os milhares de municípios brasileiros, todas as denúncias, sejam elas do Amazonas, do Acre, de São Paulo ou dos confins do Rio Grande do Sul. Uma matéria recente do Jornal Diário de São Paulo apontava que aqui em São Paulo, a média de tempo em São Paulo, a média de tempo que levava entre uma denúncia que era feita ao Disque 100 e a efetiva tomada de providências pelo poder público, até que aquela denúncia chegasse aqui em São Paulo, ela demorava em média 3 meses. Ou seja, ao se fazer isso, nós temos 2 problemas seríssimos. Primeiro, que aquela violência que foi denunciada continua se perpetuando. Segundo, que para mim é o mais grave, a descredibilização do canal. Ou seja, quem faz a denúncia quer uma medida efetiva. E no momento em que ela não acontece,
aí nós temos um problema, porque as pessoas deixam de denunciar. Então eu queria dizer, eu finalizo aqui a minha fala dizendo o seguinte: se faz necessária a municipalização ou a estadualização dos serviços de Disque 100 nacional. Ao contrário do que vai, por exemplo, hoje a diretriz do governo federal, que não bastasse todas as dificuldades que tem estruturalmente o Disque 100, ainda ampliou. O Disque 100 não é mais só para a questão de violência contra a criança. Agora é Disque Direitos Humanos, incluindo denúncias de homofobia, violência contra idosos e um tanto de outras coisas. Ao invés da gente focalizar e regionalizar, a gente está ampliando mais. E isso, se isso continuar, a gente corre o risco de descredibilizar e de diminuir ainda mais as denúncias. Essa sua proposta, deputado, de descentralização, pode ser uma atribuição sua, como legislador, como deputado estadual, ou isso é matéria de executivo, é matéria do Executivo Federal? Então, o que o senhor pode fazer? Dentro do âmbito do escopo do mandato de deputado, o que eu tenho feito? Eu tenho tido várias conversas com a Secretaria da Justiça, com o Governo do Estado, com o Executivo, para entender como é que a gente pode ter minimamente uma estrutura, seja ela regionalizada, estadual, ou seja ela municipalizada na cidade de São Paulo. Mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma atribuição e uma diretriz que é do governo federal, que é da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu gostaria de... Passa essa proposta, que é excelente, passa por aparelhar as polícias. Porque falando do nosso tema, que é quando nós buscamos a investigação para a busca da verdade, para punir essas pessoas. É muito interessante essa situação de 3 meses. Mato Grosso guarda logs, tem uma lei municipal, estadual, para guardar logs de lan house 2 meses. Então, por essa média de atendimento, uma prova se perderia. Então, você pode até achar o culpado, mas você não acha a prova para conseguir a persecução. E eu acho interessante salientar o quê? Nós falamos muito do aspecto da onde a coisa nasce, que é o desejo por uma criança. Mas isso, como a maior parte dos crimes eletrônicos, é um negócio, além de ser uma doença. Então você tem aquele que não tem o desejo, mas ele vive dessa coisa. Por isso que até a reforma do ECA trouxe uma série de outros verbos, como armazenar, divulgar, esse material de pornografia infantil, que eu gostaria de enfatizar, que se dá sobremaneira pela internet. Nós tínhamos, em 2009, houve a prisão de um sujeito que foi condenado mês passado. 9 anos e meio de prisão no Rio de Janeiro. Ele mantinha, numa rede de relacionamentos, um perfil, que na verdade era um portal, ensinando a fazer pedofilia. Então, ali era uma rede de relacionamento. Esse sujeito foi pego, num primeiro momento ele disse que o seu computador foi invadido por hackers e aquele material foi plantado. Mas depois nos vídeos descobriram que ele inclusive era pedófilo. Ele praticava violência, filmava e comercializava, quer dizer, de um extremo a outro. Então é isso que convém atentar. E aí eu acho que a gente vai abordar mais para frente as questões dos cuidados que nós temos de ter para detectar essa situação dentro da nossa casa, né? Eu queria aproveitar essa questão da lei que foi aprimorada, até fazer uma sugestão, parece, e até também esclarecimento, quando foi aprimorado esse artigo do ECA, o 241, ali fala que o assédio a crianças de 0 a 12 anos estaria tipificado como crime, e os adolescentes não, né? Então teve até uma manifestação do Ministério Público aqui de São Paulo, do Trabalho, acho que é o promotor Yuri Castiglione, uma coisa assim, falando que essa é uma falha, né? Eu queria saber se há possibilidade disso ser revertido, porque realmente o assédio a adolescentes é muito maior, né? Isso só quer falar. A conjunção vai ser crime, né? Eu apenas ia esclarecer uma questão referente ao próprio artigo. Primeiro que o artigo, claro, ele veio para atingir essas pessoas que realmente vivem da pornografia infantil. Isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for levar ao pé da letra, toda e qualquer pessoa que mantém uma foto do seu filho tomando banho, por exemplo, em tese, está praticando a conduta prevista no artigo 241, o que é uma falha. De qualquer maneira, o adolescente que mantém uma relação, né, com uma criança, que ou seja considerada criança até os 12 anos, ou dos 12 aos 17, que seria o adolescente, dos 13 aos 17 seria o adolescente, ele efetivamente poderia vir ser, ao menos em tese, eu sempre coloco enquanto tese, né, responsabilizado por um crime de pedofilia. Então, essa é uma questão que... Mas ele também pode ser vítima. Sim,
Tanto vítima sempre, mas mesmo adolescente pode ser vítima. Mas aqui não abrange o... Mas não abrange a faixa etária. Exatamente. Eu acho que é uma brecha. Eu acho que essa é uma brecha para a gente fazer uma discussão profunda, e acredito mais, ela é uma brecha que, de certa forma, reflete uma cultura machista brasileira, em que eu já tive debates, eu fui vereador 3 vezes aqui em São Paulo. Eu tive debates fortíssimos na Câmara, como, por exemplo, com outros parlamentares que acreditavam que um adolescente ou uma adolescente abusado sexualmente, no fundo, culpado, é responsável por isso. Isso está presente na cultura brasileira, está presente em determinadas famílias, Lolita, e está presente na própria interpretação da lei. Há não muito tempo atrás, há 25, 30 anos atrás, no Mato Grosso, um juiz emitiu uma sentença onde ele responsabilizou uma menina de 6 anos por ela cometer o crime de andar de calcinha aos 6 anos de idade, de calcinha dentro de casa, sendo que ela havia sido abusada sexualmente. Ou seja, há uma lógica embutida, travestida de preconceito dentro da própria cultura brasileira. A violência é presumida. Claro. E aí eu fico pensando, essa coisa do Disque 100 e tal, claro, temos que rever tudo isso. Mas, gente, quando se consegue fazer a denúncia, eu tenho um número muito reduzido de pessoas que violentaram crianças presas. Perfeito. Este é o programa Assembleia Debate, hoje falando sobre pedofilia. Nós vamos fazer um intervalo agora e, na volta, nós vamos falar da erotização da criança cada vez mais cedo. Será que esse tipo de situação, transformar a criança num pequeno adulto, estimula o olhar pedófilo? No próximo bloco, até já. De volta com o programa Assembleia Debate. Pedofilia hoje é o tema do nosso programa. Dalca, como reconhecer um pedófilo? Pela vontade que ele tem de estar sempre próximo aos espaços onde as crianças estão. Alguém aqui deve ter assistido o Lenhador, né? Que foi um pedófilo que saiu em liberdade condicional, e ele vai morar em frente a uma escola. Então, assim, ele é tentado a estar sempre próximo, né? Às vezes ele pode ser um instrutor de acampamento, como a gente já teve casos aqui em São Paulo, né? Numa época mais antiga. E também dentro da própria família, é aquela pessoa que às vezes ele está mais em contato com as crianças, ele quer cuidar da criança. Às vezes ele entra em disputa com a mãe, por exemplo, para cuidar do banho da criança desde que o bebê nasce. Mas é desse que se menos espera esse tipo de problema, porque ele faz parte da família, ele é tido como uma pessoa de confiança e pode demonstrar nos atos com aquela criança uma afetividade, enfim, e querer uma proximidade, por uma razão que se desconhece, mas no fundo é a pedofilia. Só que ele vai calculando a situação dele do abuso, né? Como é que se percebe esse cálculo? Esse cálculo é na medida que ele vai tendo confiança da criança, é uma criança que é mais tímida, que fala menos, que não vai contar, e aí ele vai podendo chegar perto e fazer determinadas ameaças, né? Ou ele vai seduzindo com presentes, ele vai ganhando a confiança de todo jeito, e na hora que ele tem a certeza, né, de que não vai ser descoberto, então aí tem um planejamento, é tudo planejado. Ele não é uma pessoa que pega a situação assim do nada, ele planeja. Então a hora que não tem outros adultos em casa, a hora que ele saiu com essa criança para algum lugar, e aí ele vai fazer esse cercamento. Tem alguns livros que até mostram que existe uma situação de começar a fazer uma dessensibilização da criança pelo toque, né? Fazer cócegas, brincar, e aí ele vai ganhando essa confiança mais íntima, né? Às vezes ele pode também usar dos vídeos, da situação da pornografia, mas é basicamente uma pessoa que tem que ganhar a confiança da criança para ele começar a planejar esse abuso. Agora, né? Fernando, como é que o pedófilo virtual calcula a sua ação? Qual é a diferença entre o pedófilo virtual, você que é especialista em crimes digitais, do pedófilo, digamos, não virtual, como a Dalca escreveu? Na verdade, eu acho que é a mesma pessoa, a princípio, só que com uma gama de atuação muito maior. Ele pode ir às crianças desconhecidas, não é?
passa, como foi muito bem citado, pela utilização de vídeos. Então, por exemplo, tem a erotização de histórias infantis. Aqueles mesmos personagens que a criança está habituada a ver nas histórias com situações de sexo, de toques íntimos, eles produzem esse tipo de coisa. E o contato se dá normalmente em chats, em redes de relacionamento. Então, é interessante essa questão de, será que é necessário, tão logo a criança pré-puber já tem um perfil numa rede social? E se for do entendimento da família que isso é interessante, tem que se colocar um filtro para acompanhar o desenrolar dessa situação. Isso se conhece em chats, rede de relacionamento, e procura-se levar a criança para um comunicador instantâneo. Um Messenger, um Skype, ICQ, todos esses comunicadores. E isso passa por isso. A grande vantagem da internet, ele permite toda a sedução, como foi citado, sem o contato pessoal, sem o risco. Exato. E aí tem uma coisa que é importante dentro daquilo que eles estão falando, que é o pai, a mãe, enfim, que nos acompanham aqui nesse momento, terem a clareza de saber que as crianças precisam efetivamente ter limites no uso da internet. Essa coisa de criança 5, 6, 7 horas sozinha na frente da internet, nesses comunicadores instantâneos, isso é um perigo. Ela não tem discernimento. O abusador age sempre com a lógica do predador. Tem uma pesquisadora norte-americana que, inclusive, listou as frases mais comuns que os abusadores costumam usar na internet para assediar as crianças. E ele não chega dizendo, olha, escuta, vamos sair, vamos transar, vou mostrar um filme e tal. Ele sempre chega numa lógica, ele sempre se aproxima da criança na lógica de, olha, você está sozinha? Quantos quartos tem na sua casa? Aonde fica o seu computador? Ou seja, porque ele mentalmente, do lado de cá do computador, ele vai desenhando a possibilidade de, como disse bem a professora Dalca, encontrar aquela criança numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, onde ela esteja sozinha e onde ele tem a certeza e a convicção de que nenhum adulto vai chegar e aí, como o doutor disse, quer dizer, começar a passar os filmes, mas antes disso ele vai trabalhando na questão de ganhar intimidade, de ter a confiança da criança, né? Então é muito importante os pais estarem atentos. É importante que as crianças saibam que na internet existem abusadores, que eu, por exemplo, em casa, com as minhas filhas, tenho dito o seguinte, olha, vocês podem conversar, usar os comunicadores instantâneos, o Messenger, o ICQ, mas é o seguinte, para conversar com gente que é do convívio de vocês já, esse negócio de conhecer novas pessoas através da internet, através desses comunicadores, é um grande perigo. Até minha filha pequenininha dizia, mas pai, tem uma foto de um ursinho. Eu falei, filha, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, porque atrás daquele ursinho a gente não sabe quem é. E existem adultos muito mal intencionados. Claro que a gente não vai fazer pânico, botar medo de ninguém, não é isso. Mas assim, a gente precisa dizer que também tem gente que usa isso com más intenções. Ou seja, é interessante também pensar... A palavra é educar. E é interessante pensar que o abusador, ele vai escolher aquela criança que está mais vulnerável em todos os sentidos. Exatamente. A criança está carente... De atenção. De atenção. Ele vai pegar por aí, né? Ele não vai pegar uma menina que está bem. Que tem um bom vínculo. Que tem um bom vínculo com os pais, que está cheio de amigos. Ele não vai. As crianças com algum grau de carência afetiva por parte dos pais são presas mais fáceis, seguramente. Muito mais fáceis. Muito mais porque fácil. Normalmente ele se apresenta como uma criança. Em determinado momento é que ele começa a evoluir, dizer que foi muito bem colocado pelo deputado. É interessante os pais notarem o quê? Essas ferramentas, que eu não diria nem que elas têm o direito, elas têm o dever, como tem o dever de cuidar, de instalar essas ferramentas. Você consegue saber o vídeo, o que foi digitado, a interface que está sendo vista do outro lado. Então, isso é uma ferramenta interessante porque fala-se muito, coloca esse computador na sala. Isso é inviável. Quem tem filho com internet sabe que isso não vai funcionar. E também, a não ser que você sente ao lado, não faz diferença. Então, é melhor dizer, olha, eu vou monitorar. Mas agora a questão não basta apenas colocar todas essas ferramentas e depois você ignorá-las
e não vai checar, porque quando uma criança ela é literalmente ignorada pelos pais, seja lá por quem for, ela vai ser ignorada em todos os sentidos. Para quem quer Claro. Então, se você trabalhar na prevenção, a prevenção exatamente. É por isso que eu acho que ainda é o educar, é o trazer para perto, é o impor limites, como o deputado falou, como a própria professora disse. Ou seja, eu acho que não adianta nada também nós colocarmos uma série de ferramentas técnicas de internet para poder falar, olha, vamos filtrar. Só que ninguém olha, ninguém vê o que está acontecendo. E vai ficar na mesma. Mundo é mundo, né, gente? Eu lembro que quando eu era adolescente, não tinha internet, meu pai falava, eu tinha um amigo novo, meu pai falava de que família que é. Mas ele queria saber o sobrenome, saber se ele conhecia. Né? Nesse sentido, Carla, o deputado exemplificou, falar com os filhos, olha, a restrição sua aqui ao grupo das pessoas que você conhece. Agora, como passar esse tipo de informação, como conscientizar as crianças em relação a isso, se muitas vezes os próprios pais não têm o devido conhecimento de como agir. Eu entendi perfeitamente, aliás, muito bem colocada essa questão, porque uma das coisas que nos levou a desenvolver essa cartilha pela OAB foi justamente a falta de informação. Porque os pais não têm informação tecnológica, não têm informação de TI. Eu mesma que atuo com isso, o próprio Fernando, que é perito e tudo mais, ele realmente, às vezes, fala, Fernando, como é que é isso aqui mesmo? E até porque tudo muda com uma velocidade ímpar, né? Ou seja, tudo que é tecnológico hoje, o que é hoje não é mais o amanhã, e, consequentemente, o direito está sempre atrás, correndo atrás. Então, eu acho que a ideia da cartilha foi justamente levar ao conhecimento da população pelo menos o mínimo de informação. Né? Pelo menos dizer, olha, prestem atenção. Porque até outro dia eu tive um caso no escritório em que o menino ficava assistindo televisão de madrugada. Então, vídeos pornográficos, a questão não era nem a internet, era a TV. Então, o descaso dos pais estavam presentes naquele sentido, ou seja, naquele momento também, entendeu? Agora, Inês, essa questão da erotização das crianças cada vez mais cedo, transformar essa criança num adulto pequeno, é tudo muito bonitinho, chama atenção, enfim, mas isso estimula o olhar pedófilo, acaba colaborando para o problema ganhar dimensão. Com certeza, né? Então, eu acho que tudo que a gente está falando até agora, eu acho que entra aí também, essa questão da prevenção, né? Menina de 10 anos não tem que usar salto. Primeiro que faz mal para a coluna. Tem que ser menina de 10 anos. Tem que ser uma menina de 10 anos. Claro. Exatamente. Sabe, não tem que usar maquiagem, ela tem que ser menina de 10 anos. Menino de 10 anos tem que ser menino de 10 anos. Então, eu acho que assim, quando você começa a ir, a sociedade está muito erotizada. Né? A sociedade, o apelo é muito grande. A roupa de quem é a culpa por esse apelo? Eu acho que a mídia, de um modo geral, quem compra... Acho que é o próprio consumidor. O consumidor... Porque você está consumindo. Olha, eu não quero aqui parecer estar endemonizando o sistema, mas é o seguinte, é o sistema que nós alimentamos. É o sistema capitalista que transforma tudo em produto, tudo em mercadoria. Inclusive o sexo, inclusive a criança. Quer dizer, a questão é, como é que a gente repensa esse sistema, que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de família a gente quer, que tipo de infância a gente efetivamente deseja. Nós estamos diante de uma grande crise ética, né, deputado? É uma grande crise ética da sociedade em todos os sentidos. Agora, mas eu acho que você me coloca é assim, atiça o olhar pedófilo. Claro que sim. Né? Eu acho que também a gente não pode responsabilizar a criança que está erotizada por isso. Ela não é, ela é vítima de todos os lados, né? Mas atiça. Ela é vítima, mas essa erotização é uma das responsáveis pelo agravamento do problema. Sim, porque é cutucar a onça com a vara curta, né? O cara ou a cara, né, já deseja, eu né? acho que como a Inês falou da prevenção, os pais podem ajudar a não incentivar isso. É isso, sem dúvida. Então, na questão da educação... Mas o problema é que a grande maioria quer que a filha esteja sambando na televisão. Entendeu? Até acho que na novela atual, eu estava vendo, tem uma menina lá que também ela está com esse apelo forte. Porque tudo gera lucro. O fato é que essas roupinhas geram lucro. A maquiagenzinha para a criança gera mais lucro. O saltinho nós estamos, na verdade, a gente... O salto 12 é isso. Aí a grande questão que tem que estar sendo, que tem que ser colocada para a família, para as pessoas, enfim, para os pais, é o seguinte: cada vez que a gente escolhe uma roupa para os nossos filhos, a gente está fazendo não apenas a escolha de uma roupa,
mas de um estilo de vida, de valores e de um tanto de coisas. Isso envolve a questão da erotização, isso envolve, por exemplo, o trabalho escravo, que a gente vem denunciando aqui. Por exemplo, a Zara, que produz as suas roupas, que se percebeu aí, produz as suas roupas a partir de trabalho escravo. Quer dizer, ao comprar algo, a gente tem que sempre pensar o seguinte: que tipo de prática, que tipo de valor eu estimulo, eu patrocino no momento em que eu escolho por comprar isso. Você está no programa Assembleia Debate, hoje falando sobre pedofilia, e no próximo bloco, nós vamos para o intervalo agora, vamos falar da massificação da internet, que ao mesmo tempo em que levou à propagação da pedofilia, também tem ajudado no combate ao problema, uma vez que o criminoso está muito mais visível nessa situação. No próximo bloco, até já. De volta com o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje é pedofilia. Fernando, ao mesmo tempo em que a internet levou a massificação da internet levou à propagação da pedofilia, a web também facilitou a investigação desse tipo de crime. O criminoso está muito mais visível quando ele age na rede. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Perfeitamente. Nós vínhamos comentando aqui no intervalo, não há de se demonizar o meio. A internet é um meio excelente e é uma revolução, é mais que uma opção. Daqui a pouco quem não compra pela internet, quem não trabalha de alguma forma pelo meio digital, já não trabalha, não compra, não se relaciona. Há de se pensar o quê? Esses crimes, eles chamam a atenção porque nós migramos para o meio digital sem tomar os cuidados que nós tomamos no meio convencional. Então, você tem uma série de cuidados na sua vida cotidiana, mas quando você acessa a internet, você não tem um antivírus, um firewall, nenhum cuidado de relacionamento. Tem 3.000 amigos numa rede social e publica ali material que seria pessoal. Então, a hora que essa consciência do mundo digital, que é o mesmo mundo que o analógico, ela se equiparar, aí a gente vai ter um universo mais tranquilo. E a universalização de acessos, como não acompanha essa educação de como agir no meio digital, ela prolifera a prática de crimes. Na sua pergunta específica, sim, a internet dá uma falsa expectativa de anonimato ou de privacidade. Então, se por um lado publicou na internet, é público, não por direito, mas de fato. Então, aquilo que se tem expectativa de privacidade não se publica. Por outro lado, a prática do crime, há uma série de rastros. Nós hoje temos equipamentos em que se consegue recuperar até 10 formatações de uma máquina. Então nós conseguimos, depois da pessoa ter a expectativa que apagou isso, nós conseguimos com alguns softwares de bom tamanho fazer isso. A Polícia Federal tem um software chamado Nudity, que ele é capaz de analisar uma mídia muito grande em pouco tempo e ela acha, por detecção de quantidade de pele, do pigmento da pele, achar fotos de nu no material com muita rapidez. Então, nós demorávamos 2 dias, isso aí demora-se, com esse equipamento, demora-se em 30 minutos, já se tem a detecção das imagens necessárias. Então, cada vez mais, o meio digital de investigação forense avança também e permite não só a identificação da autoria, como a condenação provas suficientes para a condenação do autor. Dalca, toda criança que sofre abuso sexual demonstra isso nas atitudes, no comportamento? Como é que é possível identificar nelas? Nem toda criança, porque muitas escondem, né, a situação do abuso, e os sinais mais frequentes a gente tem que observar se há mudanças abruptas de comportamento, se a criança realmente vinha numa atitude X, de repente ela muda totalmente o comportamento, ou fica mais agressiva, ou ela fica muito triste, deprimida, reações psicossomáticas. Então, a criança que de repente começa a ter uma enurese, uma encoprese, né, ela não tinha, ela já tinha adquirido esse controle do esfíncter e de repente ela perde. Criança que começa a ter problemas na comunicação, na linguagem, problemas escolares, sono, pesadelos. Então, se você for ver, é um elenco de sinais de alerta, né, que os pais precisam ficar atentos, porque na medida que alguma coisa ela quer falar, ela pode primeiro estar falando com o próprio corpo.
ou às vezes ela vai eleger, como eu já falei, uma pessoa de confiança para começar a falar. Às vezes vai ser uma professora da escola, uma redação na escola, né? Ela vai escrever alguma coisa, um desenho. Às vezes ela vai falar para alguma tia da família, ou se ela tem muita confiança, ela fala com a mãe. E se for o pai abusador, aí cria uma dinâmica diferente. Agora, se for uma pessoa de fora da família, esse acesso a contar, a buscar a proteção da família é mais rápido. As crianças se sentem muito fortalecidas e a família também quando o agressor está fora dela. Aí todo mundo se une. Carla, tem coisas na rede que são criadas com viés positivo e depois acabam sendo usadas justamente como uma ferramenta de proteção. Eu me refiro especificamente ao recurso do Orkut, em que você pode restringir as suas fotos do seu grupo especificamente. Certo. Ao mesmo tempo em que isso é positivo, porque você só restringe aquelas pessoas, isso não pode ser uma forma até de acobertar determinado crime de pedofilia que esteja acontecendo? Pode acontecer. Aí a gente volta para aquela ideia inicial de que os pais têm que procurar saber o que está acontecendo com os filhos. Até trazendo mais para perto, porque é evidente que eles sempre, pelo menos o que eu penso é que eles sempre vão ter segredos, vamos dizer assim. Né? Eles sempre vão ter algumas questões pessoais. Mas cabe aos pais estarem atentos e perceberem o que está acontecendo. Agora, tem que ter a senha do Orkut, né? Então, filhinho, vem cá, me dá a senha do Orkut, eu vou dar uma olhada. Porque, caso contrário, você fatalmente vai ter problemas, sim. E eu tenho tido vários casos no escritório. Até foi bom você ter colocado uma situação, porque a gente tem alguns programas, como o antigo Casar, ou como o Emule, que são programas de baixo de arquivos, exatamente, de compartilhamento. Então, são programas que têm causado muitos problemas em relação à Polícia Federal no Brasil, e mesmo a questão transnacional de termo de cooperação internacional. Por quê? Porque o FBI, por exemplo, a polícia alemã, eles fazem várias operações voltadas para a procura de pedófilos na rede. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas que não são pedófilos ou que sequer utilizam desse sentimento, vamos dizer assim, anacrônico, né, eu acho que ele acaba também sendo perseguido ou buscado pela Polícia Federal. Por exemplo, vamos ver se eu consigo me fazer explicar melhor. Uma pessoa que quer baixar pornografia, ele tem um direito, porque, né, nós estamos falando de adultos, pessoas adultas que baixam ali pornografia e, consequentemente, qualquer outro tipo de arquivo de compartilhamento, músicas, filmes, sei lá eu. Ele coloca esse Emule, que é esse programa, e todo mundo que tem o Emule vai baixar esses arquivos. O que acontece? Dentre os de pornografia vai aparecer a pornografia infantil. Né? E aí vamos imaginar que eu tenho o Emule, o deputado tem o Emule, todos nós aqui temos o Emule, nós vamos compartilhar esses arquivos. E um dos verbos do artigo 241 é justamente você transferir ou colocar em rede esses arquivos. Consequentemente, o que a gente tem? Uma busca e apreensão da Polícia Federal, tratando as pessoas como se pedófilos fossem, e, consequentemente, esse acaba gerando um problema. Deputado, o senhor destacou já aqui a necessidade da descentralização do Disque 100. Em relação à legislação, já houve uma CPI no Senado a respeito da pedofilia. De lá para cá, daquela CPI para cá, houve algum tipo de avanço? Além dessa proposta de descentralização, o que o senhor aponta como necessidade também? O senhor desenvolveu no seu mandato uma cartilha? Eu tenho uma cartilha que eu gostaria de falar daqui a pouquinho, mas eu fui relator da CPI da pedofilia aqui em São Paulo em 2009. Na Câmara dos Vereadores. Exatamente. E nós fizemos uma abordagem completamente distinta daquela que foi feita, por exemplo, pelo Senado e pela maior parte das CPIs que aconteceram no Brasil. Por quê? Porque nós nos debruçamos, efetivamente, na nossa investigação e no nosso trabalho, sobre a rede de proteção e de garantia dos direitos à criança e ao adolescente. Porque não adianta única e exclusivamente a gente mostrar casos,
a gente trazer crianças e revitimizá-las, fazendo com que elas lembrem do que está acontecendo na frente das câmeras de televisão. Não adianta a gente ter meios de comunicação faturando altos lucros aos custos das lágrimas e das tragédias familiares de quem passa por isso, sem que a gente efetivamente não transforme essas lágrimas, essa dor e essas tragédias em políticas públicas. E aqui em São Paulo a gente olhou para a rede. Eu me lembro que à época eu fui muito criticado pelo simples fato de ter dito o seguinte, falei, olha, aqui nós não vamos fazer essa abordagem. O que nós vamos fazer é, nós vamos percorrer o caminho que percorre a mãe e a criança vítima de abuso e de violência sexual para ver efetivamente como é que está funcionando esse caminho. Em que condições essa criança é atendida no hospital, qual a capacitação dos profissionais que a acolhem, em que condições ela é atendida na delegacia, quais são as condições de inteligência, de aporte de recursos que o Estado e que os governos têm dado, por exemplo, para os nossos aparatos de inteligência policial, que tipo de estrutura nós temos e a comunicação entre os órgãos, enfim. Não preciso te dizer que a gente percebeu uma via crucis, onde uma criança, por exemplo, tinha que fazer o mesmo depoimento 4, 5 ou 6 vezes. E a gente sabe que cada vez que ela faz o depoimento, ela revive aquilo. Então nós apontamos aqui em São Paulo, no relatório final, nós apontamos 20 propostas para desatarmos os nós no atendimento à criança vítima de violência sexual com políticas públicas. Como, por exemplo, São Paulo, por exemplo, hoje, a cidade de São Paulo é a primeira cidade no Brasil a ter um orçamento, uma rubrica orçamentária específica, com verba carimbada, para políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma outra coisa importantíssima que nós apontamos no relatório, que, enfim, eu venho batalhando aqui na Assembleia para que se estabeleça no Estado, a implantação do depoimento protegido, que é aquele depoimento, que é aquele sistema onde a criança faz apenas um depoimento, que é colhido por um profissional capacitado, treinado, é gravado e feito numa sala de espelhos. Aquele depoimento serve como prova jurídica, enfim, e protege a criança. E eu teria aqui pelo menos outras 16, 17 propostas que poderiam ser colocadas. Mas o que eu quero deixar como mensagem final, que eu creio ser importantíssimo, é o seguinte. Dentro de tudo que a gente conversou, nós somos unânimes numa coisa. Violência sexual, abuso sexual, se combate com informação. A gente combate isso falando. No silêncio, quem ganha com o silêncio, quem ganha no código de silêncio, como colocou aqui a professora Dalca, é o abusador, é o agressor, é a abusadora, enfim. É esse sistema que ganha, que obtém lucros através disso. Então a gente precisa quebrar o silêncio, falar disso, dizer que isso acontece, inclusive orientar as crianças, dizer para elas que abuso acontece, que há partes do corpo delas que não devem ser tocadas por adultos, por estranhos, enfim, orientar as crianças a diferenciarem um carinho de um toque libidinoso, um tanto de coisas. Mas para fazer isso, eu queria deixar aqui, para quem quiser, quem fizer contato conosco, eu deixo aqui a nossa cartilha, que se chama 7 Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Cartilha gratuita, quem fizer o contato a gente vai mandar gratuitamente. Uma cartilha destinada a pais, educadores, pessoas que lidam com crianças e que se interessam pelo tema. É uma cartilha que fala sobre os aspectos da violência sexual, seus vários tipos, dicas para os pais de como protegerem os seus filhos, dicas para os pais, para os professores, para os educadores, de como reconhecerem sinais que uma criança pode apresentar quando ela é vítima de violência sexual e, ao reconhecer esses sinais, sejam eles físicos, sejam eles de comportamento, fazer a denúncia. Como é que se faz a denúncia? Tudo aqui nessa cartilha que a gente disponibiliza, ela também tem uma versão digital que está no meu site, no site de mandato. Gente, vamos partir para a conclusão de cada um, o tempo está terminando. 1 minuto para cada um. Dalca, essa questão, existe o risco da falsa alegação de abuso sexual, quando os pais estão muito preocupados e acabam tirando da criança aquilo que não é uma verdade, acabam colocando na boca da criança coisas que eles pensam, coisas que eles imaginam. Existe isso? 1 minuto, por favor. Existe. Eu acho que a criança ela acaba sendo vítima, às vezes, de brigas familiares, de disputa de guarda, né? Então é muito comum ela poder ser induzida, meio que manipulada por algum dos cônjuges ali, né? Por isso que é necessário que seja atendida por especialistas, né? Então, assim, é uma especialidade que você tem que perceber pelas várias etapas de um diagnóstico se ela está falando a verdade. Né? Fernando, sua conclusão, por favor. Perfeito. Eu gostaria de reforçar essa situação de colocar esse ferramental à disposição dos pais para ajudar nessa questão da identificação
de uma atuação perniciosa. Isso não é uma quebra de confiança, o ideal é que seja passado à criança que ela está sendo monitorada, porque esse ataque é extremamente profissional e pernicioso. Então, para tanto, você não pode depender da franqueza da criança, que às vezes nem identificou aquilo como uma conduta não ideal, não é? E isso é bastante válido, isso é uma coisa simples de se instalar e de se usar, é conhecido como Keylogger, com suas variações de vídeo e teclado, mas é uma ferramenta bastante útil. E hoje, educar na era digital é não necessariamente prover o meio, e não tão cedo, né? Ter logo um tablet ou um multifuncional para uma criança muito pequena, mas em dando esse meio, em dando o acesso, aí já se arroga uma série de responsabilidades que tem que ser, vai dar mais trabalho fiscalizar também, mas é a única maneira. Inês, sua conclusão, por favor. Em cima dessa questão que a Dalca falou sobre a questão da mentira, se a criança foi ou não violentada, eu acho que é importante dizer para os pais, para os educadores, que é muito perigoso usar a criança como arma contra o parceiro, enfim. Porque para a criança, o importante, para todos nós, o importante é a experiência psíquica. Eu atendi inúmeros casos de crianças que não foram de fato violentadas, mas que viveram psiquicamente essa experiência, fizeram com que elas acreditassem que elas foram violentadas. Então, gente, isso é gravíssimo, isso é muito grave. Então, vamos evitar, né, de usar a criança como arma e como objeto de troca nessas relações, nessas brigas parentais aí. Carla, a sua palavra final. Eu gostaria de registrar mais uma vez a questão de que a internet é um ambiente público e é assim que deve ser tratada. Então, tudo que você não faz ou não deve fazer publicamente, você deve pensar enquanto estiver de frente à internet. Agora, de qualquer maneira, os pais têm que realmente estar muito atentos e denunciarem quando tiverem alguma situação de problemas internos, seja com os filhos ou conhecidos, e que a gente busque aí uma vontade política maior do governo, né, deputado, para que nós consigamos ter um resultado melhor. Então, eu acho que é isso, eu acho que a internet, ela é sim um ambiente público, e as pessoas esquecem, porque o fato de estar em frente a uma máquina, você tem uma sensação de privacidade, mas essa privacidade, ela não existe. Muito pelo contrário, não tem nada mais público do que a internet. Deputado, sua palavra final. A minha palavra final é só reafirmo aquilo que já disse, a importância da informação, dos pais falarem com os filhos, mais do que isso, terem vínculos com seus filhos, que deem aos filhos condições para se viverem uma situação como essa, procurar imediatamente os seus pais. Que os pais sejam os primeiros a serem procurados em situações como essa. Eu termino a minha fala lembrando o slogan do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, que todo ano tem a sua data, é dia 18 de maio. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Que a gente continue utilizando a lembrança, a informação como instrumento poderoso de combate a essa que é uma grande chaga da nossa sociedade e do nosso tempo. Termina aqui o programa Assembleia Debate de hoje. Falamos sobre pedofilia. O agradecimento a todos que estiveram aqui no estúdio da TV Assembleia para essa conversa. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou e até o próximo tema.